Olá, muita saúde, ótimo dia de sábado, muito bem-vindos à minha clínica aqui no Canadá, um novo espaço. E essa semana foi uma semana repleta de atividades, eu agradeço muito vocês por terem participado, principalmente da nossa aula Desvendando a Origem da Dor Psicossomática, que foi um evento de quinta-feira, trouxeram muitos insights e comecei a entender melhor qual é a necessidade de vocês para entender o que a mente diz, o que o coração diz, o que o corpo tem ou não expressado. E a partir do Desvendando a Origem da Dor, nós fizemos o lançamento do método Fan Hua Meiji Psicossomático, que já é um nível mais profundo de compreensão do ser humano. O ser humano de uma totalidade, de integrar o ser humano indivíduo, o ser humano social, o ser humano histórico, dentro da sua biografia de vida e a biografia que tem escrito no teu corpo. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Luiz. Bom dia. Qual é o seu nome, por favor? Miss Makiamaya, do Japão. Tudo bem? Bom dia. Boa noite por aí, né? 9 da noite aí no Japão. Tudo bem, Josi? Saudades de você, como está? Bom dia, boa noite para vocês aí no Japão. Já é sábado à noite aí, que saudade que eu tô. Tô tomando um chazinho aqui. Hoje eu tô de chai, que já é um chá mais da linha indiana. Aqui no hemisfério norte, né? Tanto aqui no Canadá quanto no Japão. Estamos entrando já no outono, então o chai com leite de amêndoas, ele já traz um aquecimento maior, um acolhimento para o corpo. A canela auxilia a aumentar o metabolismo e auxilia a trazer energia psíquica, né? Porque quando começa o inverno, o que a gente fica? Mais recolhido, quer ficar mais introvertido. E através de uma canela de um calor, né? Que é uma erva quente, aumenta o nosso metabolismo, os nossos pensamentos, dá um pouquinho mais de energia pra gente se movimentar. Tudo bem? Ai, que energia boa! E vocês, qual é o chá que vocês estão tomando hoje? Qual que é a intenção para esse sábado, para esse final de semana, para esse dia? Eu não postei, fiz uma surpresa sobre o nosso chá de hoje, o nosso tema de hoje. Tivemos tantos eventos essa semana. Me conta aqui como que foi a tua semana. Você chegou a assistir a aula Desvendando a Origem da Sua Dor Psicossomática? Você chegou a conhecer o que é a metodologia Fan Hua Meiji Psicossomática? Deixe-me saber. E o tema de hoje é o medo e as psicoemoções. O que o medo gera no nosso corpo, qual é a função do medo e qual é a disfunção do medo como psicossintoma. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, o psicossintoma medo, ele tem uma característica muito importante no nosso processo de sobrevivência. O medo, ele diz o nosso limite, o limite da minha capacidade mental e o que eu não conheço, o que eu desconheço, ou meu trauma, né, que foi uma experiência ruim que eu vivi, vão me colocar esse limite de até onde eu consigo ir ou avançar. Mas o medo, ele tem várias outras questões, que são as questões ambientais, as questões sociais, as questões psíquicas. Qual é o tamanho do perigo que eu estou enxergando? E o medo é a medida da indecisão, como diria Lenine. Por exemplo, se eu tenho duas coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não sinto capacidade de fazer, eu fico paralisada. Se eu tenho medo de agir, mas eu preciso agir, é quando as pessoas agem por impulso. Ou ainda tem essa famosa procrastinação, que nada mais é do que um medo, uma forma de você ir pelas beiradas e talvez não enfrentar aquilo que você precise. Então a procrastinação tem diversas raízes, uma delas é o medo. E quando se sente medo, o corpo paralisa, né? Quando se tem medo, o corpo ele se tensiona. E aí a gente começa a sentir os bloqueios físicos
do medo? Geralmente é muito localizado na escápula. A escápula é a nossa asa, então quando eu sinto medo, quando eu sinto insegurança, quando eu sinto que eu não tenho forças de agir, ou eu tive um trauma e eu não me sinto confortável para agir, o que eu vou fazer? Vou me bloquear, vou me tensionar. E aonde eu me tensiono? Na minha zona de impulso, que é a minha maior musculatura, que é das costas, principalmente na função do fazer, que é a nível superior. E é onde a escápula começa a bloquear. Você já teve dor na escápula, nas costas, no ombro? Sentiu a tua asa presa? Me conta aqui. Tudo bem, Cláudia? Seja muito bem-vinda. Hoje estamos com o chá Chai, que é da linha indiana. Como estamos nessa transição entre verão e outono aqui no Canadá, auxilia a esquentar, aumentar o metabolismo. Ele tem um tom acanelado, então também traz uma força física, psíquica para se movimentar. E também, principalmente, como o tema de hoje é o medo, suas funções e disfunções, ele impulsiona ao movimento saudável, coisas que às vezes a gente precisa tomar como decisão, movimentos, e muitas das vezes nos bloqueamos para fazer. Então a nossa mente, o nosso corpo tem várias defesas e o medo tem uma grande função na nossa vida. Nós temos o medo na nossa cultura como algo de fragilidade. Olha que não é. Não mesmo, não mesmo. Nós precisamos humanizar o ser humano. E essa é uma das minhas missões dentro do projeto Chá com Consciência e Consciência. Então, ter consciência que somos seres humanos e que a ciência comprova que medo é um processo de defesa instintiva que o ser humano tem para não se colocar em risco em situações onde pode afetar o seu caráter psíquico, emocional ou físico. Nós começamos a respeitar os nossos limites, a entender com responsabilidade a nossa dor, principalmente o nosso medo. Então, o medo que eu tenho de existir, o medo que eu tenho de falar, o medo que eu tenho de me posicionar, o medo que eu tenho de entrar numa batalha, o medo que eu tenho de assumir um trabalho. Quantas mulheres não têm medo da gravidez? Quantas mulheres não têm medo de uma transição? Quantos homens não têm medo de ficar desempregado? Quantos homens não têm medo de uma formação de uma família? Quantos homens não têm medo de não dar conta das responsabilidades? Então, nós homens e mulheres, nós temos os nossos medos inerentes de cada gênero, nós temos os nossos medos sociais e nós temos os nossos medos pessoais, né? Seja o medo mais inconsciente, que é a fobia, aranha, medo de coisas diferentes, como o medo de coisas banais no nosso dia a dia. O medo de ser ferido novamente num relacionamento. Quantos psicossintomas não podem ser gerados se eu tenho medo de me relacionar com alguém? Se eu tenho fobia social, se eu tenho medo, por exemplo, de encontrar uma pessoa no meu dia a dia? Qual é a tensão, o nível de estresse e ansiedade que pode me dar por eu ter medo de ir para o meu trabalho? O medo de eu falhar, a insegurança de eu falhar, a insegurança de eu não ser suficiente. Tem pessoas que entram num padrão tão grande da sua insuficiência que não conseguem, às vezes, levantar da cama. De tamanho é a força psíquica do medo. E ela bloqueia de uma forma incrível o corpo. Eu não conheço nenhuma outra emoção que trabalhe no corpo com tanta força quanto o medo. Porque como é um processo de sobrevivência de instinto, ele ou faz agir no impulso ou travar. Como hoje a gente não pode ficar em casa travado, o que a gente faz? Procrastina. E como eu disse, uma das grandes raízes do medo é a procrastinação. A insegurança faz parte da procrastinação. Eu não sentir que eu sou capaz de lidar com uma situação, eu vou criar desculpas, eu vou deixar para depois, eu vou postergando, vou procrastinando quem eu sou, porque quem eu sou precisa ser sustentado. Se eu tenho medo de ser quem eu sou, eu vou procrastinar. Se eu acho que eu não tenho condições de realizar uma atividade, lógico que eu vou procrastinar.
que eu vou querer me sentir inferior? Não é verdade? Então, olhar para esse ser humano que está no seu processo de entender os seus medos e o que esses medos querem dizer. E quais são os sintomas que esses medos trazem. Então, por exemplo, um medo de lidar com uma situação difícil, né? Com um problema, com uma decisão grande que precisa ser tomada, onde a asa se bloqueia, onde o corpo se tensiona. Eu tive uma paciente que ela chegou no consultório, ela não conseguia levantar, ela não conseguia fazer esse impulso porque o ombro estava tão bloqueado. E quando a gente utilizou os pontos Fanhua Meiji para liberar, vinha choros de soluço, porque era tanto medo, tanta dor, eram tantos problemas que precisavam lidar, que estavam tão sobrecarregados que pareciam vários nós, assim, as costas dela parecia que a gente ia liberando nós e cada nó tinha um universo de sentimento e sensação. Quando a gente terminou de liberar as costas, ela falou, Mayra, parece que você tirou o mundo das minhas costas. Era o mundo dessas incertezas, desses medos, onde o mundo estava maior que a pessoa. Então a gente precisa, através da nossa consciência, se ferramentar, diluir o processo para poder entrar nessa batalha mais preparado, né? Nós temos tudo que nós precisamos dentro de nós. Agora nós temos a consciência das nossas ferramentas psíquicas, das nossas ferramentas terapêuticas, das nossas ferramentas emocionais, até mesmo do contato com o nosso físico. Quais são os pontos que eu posso liberar no meu corpo, que eu posso trazer essa conexão para mim, que eu posso me fortalecer, que eu posso tirar esse peso. E esse é o nosso processo de desenvolvimento e por isso que a gente tem que se conhecer a ti mesmo para se ferramentar, fortalecer e desenvolver a sua autonomia no seu processo de saúde. Um minutinho só. Que ótimo, Josi. Eu fico tão feliz. Você é uma pessoa tão incrível, com uma força tão grande. Fico tão feliz de termos nos encontrado no Japão. E como eu falei, assim, a força é um despertar de si mesmo que é muito grande, né? A terapia é um caminho, né? Por exemplo, essas 15 semanas do método Fanhua Meiji é um caminho que você vai se descobrir, que você vai se despertar, que você vai perceber o como que tua mente, suas emoções e o seu corpo funcionam. E por que o medo está desfuncionalizando, tirando e drenando essa energia? Porque o medo, ele consome uma energia mental tão grande, mas tão grande. Como eu falei assim, o medo é uma das poucas sensações, emoções e percepções que drenam a energia psíquica, física e mental. Eu não conheço nenhuma outra emoção que faça isso. O medo, ele cria cenários mentais. Então você começa a pensar nos worst cenários, né? Tipo, nos piores cenários possíveis, né? O pior cenário que pode acontecer na sua vida, o teu medo vai te trazer. E aí você se assusta, porque você fala, nossa, se isso de horrível acontecer, o que será de mim? Mas a gente pode começar a mudar esse cenário. Se você já tem a imagem do seu pior cenário, você já conectou com o seu pior sentimento de medo, a partir daí você pode buscar as suas melhores ferramentas para lutar com essa sensação. Você pode buscar a sua construção física. Então, assim, qual é a minha habilidade? Qual é o movimento que eu preciso? Qual é o espaço que eu preciso? Quais são as emoções que eu ainda preciso trabalhar para lidar com essa situação? Quais são os pensamentos que me limitam a me movimentar? Então, nós podemos utilizar o medo, que é uma das maiores forças que trazem as nossas maiores fragilidades, como uma forma de transformação. Olha que lindo quando você pega o teu medo, que está te mostrando tudo aquilo que você tem insegurança, que você ainda não acredita, que você ainda não despertou para viver, e começa a caminhar lentamente para o seu processo de conhecimento, para sua ferramentação pessoal,
para sua capacitação de si mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho medo, me traga um exemplo, gente, do que vocês têm medo? Um medo. Vamos fazer um caso clínico. Do que você tem medo? Qual é o seu pior cenário? Assim, se isso acontecer, eu não sei o que fazer na minha vida. E a gente vai trabalhar em cima desse caso. E essa é a minha clínica, sejam bem-vindos. Esse espaço tão especial. É em Gatineau, aqui perto de Ottawa, atravessando a ponte. Conexão entre Quebec, que é o mundo francófono, e inglês, que é a hora. Desafio vocês a me trazerem um caso clínico pra gente trabalhar. Traga a sua história. Do que você tem medo? Tem medo de altura. Então tá bem. A altura, ele é um senso, um sentido. Ele trabalha principalmente com o nosso sistema labiríntico. Então é onde traz o equilíbrio. É um medo de caráter inconsciente. Então não é algo que você tenha conscientemente, você não consegue explicar o porquê que você tem medo de altura, mas inconscientemente, como afeta um órgão de sentido, que é o labirinto, você pode se sentir desestabilizado, né? Então, quanto mais alto eu tiver, menos ferramentas psicoemocionais eu tenho para lidar com essa situação. Então, conforme você vai, por exemplo, subindo um elevador, subindo aqui, né? O mundo tem aquelas torres de altura. Então, quanto mais alto você vai, mais vulnerável seu sistema vai ficar. Porque ele vai começar a ficar em alerta, que é o segundo ponto do nosso processo de medo, dos perigos que podem acontecer, que aí são os cenários. Então, por exemplo, quanto mais alto eu tiver, eu posso voar? Não. Se eu cair, eu posso me machucar? Sim. Então, você começa a pensar em tudo que pode acontecer. E aí, você começa a procurar as resoluções. Então, Então, onde que é a saída? Se acontecer alguma coisa, onde que eu me seguro? Que aí é a proteção, que é o terceiro ponto da nossa sensação de medo. E isso, geralmente, tem uma correlação com alguma experiência que viveu no passado. Que aí traz a simbologia da altura, né? Então, por exemplo, o que é mais alto que você? O que é maior que você? Uma situação é mais alta que você, é maior que você, um parente, um problema. Então, tudo que for maior que a pessoa, mais alta que a pessoa, porque a gente tem o sentido de altura, vai ser referido como um processo de medo. Então, todas as vezes que tiver uma situação que é maior, mais alta, a percepção do indivíduo de inferioridade converte para o medo. E aí, trabalhar essa simbologia é muito interessante. Então, por exemplo, para lidar com esse medo inconsciente, vai sendo trabalhado o quê? Primeiro, a gente precisa de uma âncora física, né? Então, por exemplo, quando você estiver passando, você precisa subir e ir pro 22º andar, e aquele elevador tá subindo, aí tem uma diferença de pressão, principalmente no labirinto, que é no ouvido. Então, conforme vai aumentando a pressão, o seu sistema ele vai ficando mais acelerado, porque você vai procurar uma saída. Se você estiver no elevador, aqueles 3 segundos de mudança de altitude começa a dar um disparo físico, né? Então, você precisa trazer para o corpo para fazer essa liberação desse medo. Então, o que vai acontecer? Então, é um medo inconsciente, então a gente vai precisar trabalhar do inconsciente para o consciente. Então, o consciente vai ter que trazer recursos, né? Estou numa área segura, não tem situações de risco aparente. O segundo ponto que vai acontecer, o teu corpo ele vai começar a trazer sinais e sintomas para você se proteger, para você começar, pelo terceiro ponto, entender o que está acontecendo ali. Então você vai procurar todos os cenários possíveis e imagináveis, os piores, porque você vai precisar fazer o outro ponto, que é
criar uma saída estratégica. Então, todos os piores cenários que a mente cria no processo de medo é para você conectar com uma solução. Então, por exemplo, se eu tiver muito alto e se eu cair, aonde que eu vou me segurar? Aonde que eu posso cair? O que vai acontecer? Então, a sua mente já começa a buscar caminhos para se salvar. Então, ela cria o cenário e cria a salvação. Olha que interessante que é a mente. E aí, você precisa trazer para ancoragem física, para sair do spinning mental. E aí, geralmente, a gente trabalha com os pontos da mão, né? Apertar a mão. Porque isso traz uma sensação de presença. Coloca a língua em cima do céu da boca e respira com a boca entreaberta. A ventilação, ela muda. E aí você quebra aquela informação mental. E aí você inconscientemente começa a pensar. Mas aí você tem que acessar esse pensamento, porque geralmente quando entra nesse pensamento do medo e entra no processo de luta e fuga, que a gente chama aqui do sistema parasimpático e simpático, que é o sistema de defesa. Então, o parasimpático fala, travou, o que eu faço? O parasimpático fala, corre que o leão tá vindo, né? Tipo, corre que é perigoso ficar aqui em cima. Então, pra gente organizar essa questão da mente, quando você estiver respirando, você começa a pensar, porque aí seu corpo já tensionou, o seu corpo já acelerou e você já tá pronto pra agir, assim, tô pronto pra pular de paraquedas aonde eu estiver, porque esse negócio é perigoso. E quando trava, alguém empurra, certo? Então, o que a gente tem que pensar? Tem que começar a pegar o pensamento e falar pra ele, olha, tá alto, tá, mas eu tô seguro, né? O chão é concreto, é estável. Converse de uma forma real com vocês. Falam, nossa, que loucura. Não é. É conversar com a tua mente. É dar argumentos convincentes para tua mente. Eu estou seguro aqui. Está fechado. Ou, ok, é um lugar aberto. Está numa altura onde eu me protejo. E aí você vai conversando com você de uma forma respeitosa. E aí o seu corpo ele vai entendendo e ele vai diminuindo o seu sistema de estresse. Porque o sistema de estresse ele trabalha com o sistema neurológico, com o sistema de sentido e com o sistema físico para fazer você agir ou paralisar. Ou para você tomar uma ação impulsiva ou para você se proteger. E isso em todas as situações. Fez sentido? Nesse caso, o sistema de luta e fuga pode e deve ser moldado. Então, quando temos uma situação de estresse, nós temos uma reação de luta e fuga, que é feito pelo nosso sistema simpático e parasimpático, que é a nível neurosensorial. E quando vem essa sensação, você começa a perceber, por exemplo, no dia a dia, quando você começa a fazer um monte de decisões aleatórias e impulsivas. Isso é uma forma, como a gente não tá numa selva, não tem um leão correndo atrás da gente todos os dias, né? Pra gente poder fazer o nosso simpático funcionar, a gente começa o quê? Hiperproduzir, hiperfazer e não consegue parar. Então, quando eu vejo que eu tô no sistema de estresse, eu tô no sistema de medo, e eu começo a fazer ações que não condizem com o meu padrão de comportamento, eu posso fazer uma pausa consciente, a gente chama de step back, né? Então a gente faz uma pausa consciente e começa a fazer uma lista do que precisa ser feito ou da situação que está acontecendo, e aí a gente vai ponto por ponto, vagarosamente, controlando o nosso sistema simpático de ação compulsiva. No parasimpático é a mesma coisa, quando a pessoa paralisa. Quando a pessoa paralisa, às vezes ela paralisa por um dia, às vezes ela paralisa por 10 dias, às vezes ela paralisa por um ano. O que nós vamos fazer? A mesma coisa. Uma lista do que precisa ser feito e fazer um movimento pouco a pouco para
construção do simpático, ok? É perigoso o que está acontecendo? É um estresse o que está acontecendo? É perigoso talvez o que está acontecendo? Mas você tem todos os recursos para calmamente, muito respeitosamente, construindo esses movimentos. Então, quando você estiver na sua altura, no topo da tua montanha, e começar a ficar inseguro, começar a vir todas as sensações inconscientes, você vai trazer para o consciente, você vai perceber, por exemplo, me bloqueei, então tá. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso atravessar essa montanha para outra numa ponte. Então tá, o que eu tenho de recursos? A ponte está segura, as pessoas estão atravessando, as pessoas estão chegando do outro lado, eu vou poder passar pela ponte, eu vou segurar dos dois lados dessa ponte, eu vou respirar, não vou olhar para baixo, vou olhar para frente. Pode alguém na minha frente para eu ter ainda uma outra pessoa como referência. Eu estou seguro, todos estão seguros atravessando essa ponte. E aí você vai respirando, você vai se movimentando e você vai atravessando essa ponte. Vai fazendo um passo por vez. Um passo por vez. Até você completar a sua jornada. O mais difícil é completar a jornada com medo. Mas depois que você atravessa, isso é muito importante. Você tem que comemorar. Porque tem que quebrar a percepção do medo com a vitória. E a gente fala, ai, mas vitória, eu não posso comemorar as minhas vitórias. Necessário, muda padrão de pensamento, comemorar. Então, quando você... que é a superação. Então tá, você passou pelaquela ponte a 3.000 metros de altura, que você estava morrendo de medo, que você não tinha forças psíquicas e emocionais, porque a tua mente bloqueou, te colocou todos os cenários, e você passou por aquela ponte. Você passou por aquela ponte e fala, ai, ufa, não! Yay, consegui, traz energia pra tua mente, traz adrenalina, traz bons hormônios. Então assim, muda o estado mental, sai do medo e vai pra vitória. Porque aí o que o teu corpo fala? Vencemos. Então, te joga adrenalina e te dá mais capacitação pra fazer o próximo passo. Então é importante também a gente mudar estados mentais. Mudar estados de, por exemplo, o estado do medo, que paralisa ou impulsiona, para conquistas e vitórias. Porque aí você fala, poxa, consegui! Aí a sua mente vai falar assim, opa, passamos por essa, arquiva isso e já faz um upgrade, né? Já vamos para a próxima lição. A nossa mente, gente, é um game. Eu estudo Cognitive Science com inteligência artificial, né? Então assim, a nossa mente trabalha com gamificação, né? Sabe aquele ratinho que toda vez que faz alguma... treinamento com gato, com cachorro, a gente, tipo, quando a gente tá feliz, a gente faz alguma coisa boa pra gente, a gente fala, yay, que delícia! Né? Então, assim, nosso cérebro é gamificação, então a gente precisa falar assim, olha, você não tinha esse potencial, você ultrapassou esse potencial e agora você tem esse novo recurso, você superou. E quando você acessa a sua superação, você relaxa o teu corpo, você melhora os seus hormônios e a sua mente, ela increase, né? Ela evolui, ela vai além daquilo que você estava vivendo antes. E aí aquele medo ele vai diminuindo, porque você vai aumentando. Você vai se qualificando mais. Então trazer a consciência da sua qualificação é importante. Mas a gente precisa saber esses padrões mentais. A gente precisa entender essas emoções e como elas trabalham com a gente. E como eu disse, assim, pra mim, o medo, como é um fator de sobrevivência, é uma das maiores energias psíquicas que a gente tem. E quando em contato consciente, é um dos maiores fatores do nosso crescimento. Tudo bem? O que vocês acharam dessa explicação? Vocês conheciam o medo dessa forma? Sejam bem-vindos. Podem me colocar perguntas, por favor. Vamos ver aqui quem tá na live. Clube, tudo bem, Letícia? Bem, Suci? Quais outros sintomas que o medo pode causar? Bem, o sintoma de medo, ele gera um acúmulo de cálcio muito grande no organismo por causa do processo de estresse e geralmente é acumulado nos rins
Então, geralmente as pedras nos rins, quando a pessoa ela tem um processo de estresse muito grande, que pode ser correlacionado ao medo, ela vai acumulando essas pedrinhas, essas memórias nos rins. Então, muitas pessoas que têm dor nas costas, que é uma das maiores musculaturas de movimento, quando muito bloqueadas, né, acabam tanto a musculatura se tensionando muito e bloqueando os movimentos da lombar. Então, o bloqueio da lombar é um grande sintoma de medo, né? Medo de ser, medo de se posicionar, medo de agir, medo de mudar. Como as pedras nos rins, que acabam acumulando cálcio e acabam, né, se cristalizando e petrificando. E o medo é pedra, né? O medo é paralisante, é petrificante. Então, da mesma forma que isso ocorre mentalmente, pode acontecer emocionalmente, depois de vários traumas emocionais, seja por luto, seja problemas familiares, seja problema por relacionamento, os nossos padrões emocionais, eles tendem a mudar. E as nossas emoções mudando, nós vamos ficando com o coração talvez um pouco mais pedrificados por causa de algumas experiências traumáticas que a gente vive. Então, o medo, ele pode bloquear várias emoções. O medo de ser feliz. Eu tive uma paciente que ela era um barato. A gente deu assim, rimos e choramos muito nesse processo. Ela tinha muito medo de ser feliz, inconscientemente, lógico, durante o processo ela descobriu isso. Então, todas as vezes que ela tinha um pouquinho mais de felicidade, ela se sabotava. Então, sabe aquela frase que a gente tem, por exemplo, se tá dando tudo certo, a uma hora vai vir alguma coisa errada? Não vem alguma coisa errada. Inconscientemente, você se sabota. Porque você fala assim, eu não mereço ser feliz, e com medo de perder a felicidade, eu vou fazer algo ruim, porque assim eu comprovo a minha técnica. Assim, eu me protejo de me frustrar. Então, se eu me frustro, eu já perco o nível dessa felicidade maravilhosa. E quando as coisas começavam a dar certo para ela, inevitavelmente ela se sabotava e fazia algo dar errado, inconscientemente. Lógico, era um ciclo, né? De tipo, algumas coisas davam certo por um período, tava errado. Tava certo durante o período, tava errado. Então, o que a gente começou a trabalhar? As permissões pessoais, as liberações psicofísicas para ser feliz. Essa técnica eu aprendi na China. Quando eu estava na China, no hospital, foi em 2008, perdão. Foi antes da pandemia, não, 2018. Que eu fui para Beijing, eu fui fazer um tratamento, fui fazer uma especialização em tratamento de dor no hospital de Beijing. E esse bloqueio físico, principalmente de pontos neuronais no nosso organismo, que a gente chama de Fanhua Meiji, psicossomática, ela era um ponto de tantas memórias que, se eu não tive a permissão, por exemplo, se eu não tive a construção dessa permissão ou desse comportamento quando eu era criança, porque eu nunca podia fazer nada que eu fazia era suficiente, eu vou ter medo de falhar a minha vida toda. Então eu prefiro falhar em alguns momentos para viver aquela programação que eu tive quando eu era mais nova. Então, quando eu aprendi que o nosso corpo, ele reproduz movimentos, é igual a dança. Para a pessoa dançar, ela não precisa praticar. Para a gente também ser livre, se expressar, nós precisamos praticar. Senão a gente vai ficar tropeçando nos pés e se sabotando a todos os momentos. E quando eu fiz o tratamento com essa paciente que tinha esse ciclo de não se permitir ser feliz por algumas questões do passado, que ela não foi valorizada dentro do seu processo de desenvolvimento, ela começou a dançar no seu ritmo melhor. Ela começou a pertencer ao seu corpo melhor. E quando vinha uma situação boa, a gente trabalhava para que ela não se sabotasse, para que ela não criasse algo que tomasse a sua luz, porque ela estava acostumada a ficar sempre
na sombra, né? Sempre nos bastidores. Não, você pode assumir o seu lugar, a sua luz, a sua sabedoria, a sua beleza. Seja ela do tamanho que for, você tem as suas condições psicoemocionais. Mas vencer o medo de ser feliz talvez seja um dos maiores medos que nós tenhamos. Porque a nossa geração, acho que até a nossa geração, acho que até os 30 anos a gente está acostumado com perda, mas a geração dos 20 anos ainda está acostumando a perder, né? É uma geração que teve outras facilidades. Então, lidar com a perda para os jovens de hoje é diferente da perda que nós tivemos, que nós temos, e com certeza que as outras gerações tiveram. Então, também o medo e a perda e a felicidade têm diversos sentidos para cada geração e para cada indivíduo. Um minutinho só. É comum confundir ansiedade e medo. Na verdade, é um ciclo ansiedade e medo. Porque se eu tenho ansiedade, é porque eu não sinto ou eu estou vendo algo que eu preciso fazer. E aí eu tenho medo de dar conta ou não, e aí eu faço uma ação em relação a essa ansiedade. Se eu tenho medo, eu tenho uma ansiedade de entender se eu vou dar conta ou não de fazer. Se eu tenho ferramentas ou não de fazer. O medo, ele traz mais ansiedade e a ansiedade começa a dar medo. Porque, por exemplo, trago um exemplo de ansiedade. Se eu preciso, por exemplo, se eu tenho ansiedade de ter que fazer toda a minha agenda até o final do dia, eu tenho medo de não dar conta dessa ansiedade, dessa agenda, entendeu? E se eu tenho medo de não dar conta da agenda do dia, eu vou ficar ansiosa. Entendeu o exemplo? É um exemplo simples, é um exemplo que todo mundo lida no dia a dia, mas é exatamente isso, esse ciclo. Então, o medo, ele coalimenta a ansiedade coalimenta o medo. Então, é um ciclo que precisa ser quebrado. Por isso que a questão do pensamento positivo, ela não suporta o medo. Porque o medo, ele é uma força inerente individual. Então não adianta falar, eu vou ser feliz e vai dar certo. Se o meu medo não se conectar com as minhas ferramentas pessoais, eu não vou me aprofundar, me apropriar de quem eu sou, das minhas ferramentas, para me sustentar e falar, eu vou ser feliz porque eu sei o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Então eu não vou dar conta de fazer tudo num dia, então eu vou ter que dividir a minha agenda em uma semana, em tais horas, e dessa forma eu vou dar conta. E aí eu vou ter a minha serotonina, a minha dopamina do jeito que eu quero. Porque eu estou no controle da minha saúde psicomental e eu começo a dizer pro meu cérebro, olha, é isso que nós temos. Aí eu controlo a minha ansiedade, porque aí eu dei o recurso concreto pra minha mente e o meu corpo, ele fica mais leve pra se movimentar, porque aí eu não preciso sair correndo 200 por hora pra fazer tudo num dia que só tem, gente, vou te contar, só tem 24 horas no nosso dia. E a gente tem que dormir nessas 6 horas, a gente tem que trabalhar durante 8 horas e a gente tem que dar conta de todas as outras funções nesse meio tempo. Então, assim, a gente tem que ser muito mais humano com a gente. E a gente tem que dar mais espaço para as coisas acontecerem. Nossa, eu acho tão lindo, por exemplo, você vê o sol ele não corre para aparecer ou para parar ou para vir a lua. Eles têm um ritmo. E o ser humano precisa desse ritmo. É o ritmo da vitamina D durante o dia e da melatonina à noite. A gente tem um ritmo do despertar da mente durante o dia, do consciente, e à noite do inconsciente. O sol e a lua. A gente precisa viver e entender o nosso tempo. Entender a nossa transformação. Entender que, independente de quem nós chegamos a ser até agora, tem muito a ser descoberto, nós estamos em evolução. A perfeição não é o quanto mais se põe, é quando não se tem mais nada para tirar. É a simplicidade, é a leveza. É o ser despido e se olhar no espelho e se amar. Porque se tornou,
com feridas, com alegrias, com medos. Lidar com medo é lidar com o nosso maior dragão da mente. Porque conscientemente a gente não sabe de tudo que a gente sente, ou de todos os nossos medos, mas o nosso inconsciente sabe. E o nosso medo aponta isso diariamente em diversas situações. E é lindo quando a gente acolhe o nosso medo e começa a conversar melhor com a nossa essência, com a nossa ânima, com a nossa história de vida e se permite viver, né? Permite caminhar com mais leveza. Ou até mesmo tirando os pesos que a gente vai acumulando dos nossos medos, que são tantos os medos. O mundo é um lugar interessante de se viver, viu? Não tiro a razão de ninguém. Passei por muitas mudanças, medos. Às vezes quando a gente olha e fala assim, agora, o que vai ser daqui pra frente? Inclusive tem uma música que chama Medo, do Lenine com a Julieta Venegas, que é a coisa mais linda do mundo. Pra preparar a live de hoje, eu estava escutando e tomando enquanto eu estava preparando o meu chá. Então convido você a escutar essa música. O medo é a medida da indecisão, medo de errar, medo de partir, medo de ficar, medo de ferir, medo de se arrepender, medo de deixar de fazer. Medo, que dá medo que dá. Não é fácil lidar com os nossos medos. Às vezes naquele final do dia que você fala, ai, será que eu vou dar conta amanhã? Só que quantas vezes você já não levantou e deu conta? Só que se você se deu conta da conta que você deu, é isso que falta. Quando a gente fala de medo, a gente tem que colocar a superação como um contraponto para sua mente entender que você passou daquela etapa e está pronta para outra. Porque se você manter-se só na consciência do medo, na vibração do medo, é impossível sair dessa vibração. É impossível a tua mente perceber conscientemente que você se capacitou. Então, passou pela situação difícil, toma um copo d'água, não belisca. Tem esse ponto que é o IG4, que a gente utiliza na acupuntura, que é um ponto neuronal. Aperta ele, fala assim, eu consegui. Né? Os samurais, eles fazem aqui, ó, conexão, mente e corpo, conseguir. Tipo, traz pro seu corpo físico a sua vitória. Eu consegui. Isso foi importante pra mim. Olha no espelho e fala, você conseguiu, você superou. Você não conseguia, você se ferramentou, você entendeu como sua mente agia, você entendeu o tamanho que aquela emoção era na sua vida e o seu corpo conseguiu entrar naquela batalha, conseguiu vencer. Então, ó, força, se reconheça, se honre. A gente precisa honrar a nossa história. A gente precisa honrar de onde a gente veio. A gente precisa olhar com mais carinho para essa história, para esse ser humano. Tudo bem? Como está? Como está? Tudo certo? Então, esse ciclo entre o medo, os processos que esse medo potencialmente vai estimular em nível consciente e inconsciente, simpático, parasimpático, funcional e disfuncional, fazendo ou movimentar de uma forma impulsiva, alimentação impulsiva, por exemplo, ou a procrastinação, a ansiedade, o bloqueio de um movimento, olhar para isso para se ferramentalizar, para se conhecer, construir pensamentos, olhar para essas emoções e construir movimentos e expressões necessárias para que você consiga vencer esse medo. E quando isso acontecer, você conectar com a tua vitória, conectar com esse novo movimento, para que a tua mente entenda que isso foi superado, que isso já foi em algum nível, porque às vezes não é todo nível, mas em algum nível que já é um nível muito além daquilo que você já estava, você conseguiu bater aquela meta, você conseguiu se superar, você conseguiu crescer. Então, parabéns, parabéns, parabéns. Yeah.
toma um copo d'água, toma aquele banho gostoso se massageando, falando, olha corpo, parabéns, mais uma batalha. Tem uma imagem que corre na internet, que é da Mulher Maravilha, mas os homens também, a gente pode procurar algum exemplo, deve ter. Acho que o Batman é um bom exemplo, que ele tem uma... ele é um herói humano, certo? Onde ela tá toda cheia de feridas depois de uma batalha, tomando um banho. E às vezes é isso. Às vezes é assim, se curar das batalhas, do dia a dia, dos problemas, do estresse e recomeçar. Entendendo que o corpo já criou essa memória biológica. A memória biológica, ela, inclusive eu vou fazer uma live, mas no curso eu tenho uma aula, né, no método Von Hamid, uma aula completa sobre epigenética. E a epigenética é uma construção de uma parte do nosso material genético que vai construindo as memórias do presente. Então, eu não mudo o meu material, meu DNA, mas a epigenética é uma mudança através das minhas experiências. Por isso que a genética ela se manteve muito parecida durante milhares e milhares de anos, mas a epigenética, que são os padrões de comportamento, eles têm mudado e evoluído. E isso é impresso através da epigenética na nossa memória biológica, que vai para a memória do nosso corpo, que se transforma em psicoemoções, que se transforma num interpretar dessas experiências e que o medo traz essa força de proteção do indivíduo e do ser humano para a gente poder sobreviver. O medo é uma força de sobrevivência, uma força de autoconhecimento, é uma grande força. Ela é psíquica, porque ela interpreta todos os perigos, ela é emocional, porque traz todas as sensações e traumas de um presente ou de um passado, para não se ferir no futuro, e físicas, que é a atenção e o movimento, como um movimento de ação, né? De você correr, de você fazer, de você tomar várias decisões impulsivas, ou da indecisão, do bloqueio, da paralisia, de não conseguir se movimentar perante uma situação que talvez seja maior ou mais complexa do que você ainda não tem as ferramentas para lidar, até você entender, como eu falei, qual é a ferramenta que a gente pode utilizar. Fazer uma lista e mentalmente passando por cada uma dessas situações e fazer o seu corpo se movimentar junto, controlando as suas emoções. Então, se eu estou tomando diversas decisões ou se eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu dou um passo para trás e reorganizo toda a minha agenda, todo o passo a passo. O que eu preciso fazer? Eu preciso levantar da minha cama, eu preciso tomar meu banho, meu café da manhã, eu preciso entrar no meu carro, eu preciso ir pro meu trabalho, eu preciso fazer X, Y, Z no meu trabalho, depois do meu trabalho eu preciso passar no grocery shop, no supermercado, preciso ir na farmácia, preciso ligar, preciso mandar um e-mail. Eu tenho medo e tenho receio de responder esse e-mail. Aí você faz o quê? Procrastina. Aí você fala, eu vou sentar nesse momento, vou parar tudo que eu estiver fazendo, eu vou responder esse e-mail que eu estou evitando porque eu estou conectada com alguma sensação de insegurança. Resolve. Se você quiser a partir daí fazer um nada, tenha o seu tempo, recupere a sua energia, herói. Você não precisa fazer isso a todo momento, tá? E aí você retoma as suas atividades. Mas a procrastinação é um medo, é uma insegurança de você não dar conta. Então você não vai querer lidar com aquilo de frente, então você vai deixando para depois. E eu acho que o jeito que é colocada a procrastinação como algo tão superficial e algo tão enraizado, porque tudo que você deixa para depois, inclusive você, porque geralmente a primeira coisa que você deixa para depois é você, né? Eu vejo principalmente, lembra de uma frase, cuidado com o vazio de uma vida agitada demais? A pessoa coloca tantas coisas que não consegue se acessar, porque ela tá pensando sempre em outras coisas para fazer, mas quando é dela, cadê ela? Né? Então é importante ter esse olhar cuidadoso, humano. Eu convido vocês a cada vez mais olharem esse material, né, que eu disponibilizo. Tem o site, tem o Insta. Fiz um lançamento essa semana do método que é Von Hamid Psicossomático. São 15 semanas de aulas e terapias, recursos para você
ter conhecimento sobre as suas psicoemoções e principalmente dos recursos que você vai poder utilizar. E a cada semana, durante uma semana, você vai aplicando essas atividades para cada vez mais avançando no seu processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e principalmente de cura, né? Para você lidar com essas funções tão intensas que são de viver o ser humano. Alguma dúvida? Qual foi o momento que foi importante para vocês dessa live? O que vocês acharam do nosso medo? Esse tema de hoje. Vocês já experimentaram chai? Quantas perguntas? Só um minutinho aí. Me trago aqui o que foi importante para vocês. Vocês já tinham olhado para o medo dessa forma? Eu encontro aqui a música do Lenine para passar para vocês. Vocês conhecem essa música do Lenine? Depois eu coloco o link. Tem ele com a Julieta Venegas, que é em francês, em espanhol também. Como que é o medo na sua história? Do amor e não saber amar. Medo de pedir, medo de doar. Quem não tem medo de pedir? Quem não tem medo de pedir ajuda? Não é verdade? O medo é uma sombra. O medo é um dos maiores bloqueios do amor. O medo de sofrer, o medo de perder, o medo de ser deixado, o medo de ser errado, o medo de não poder ser amado, o medo de não ser belo ou querido o suficiente para ser amado. Quantas pessoas estão no relacionamento que eu já tratei, que às vezes eu falo assim, nossa, mas aquela pessoa ela é tão maravilhosa para mim. Mas você também é uma pessoa maravilhosa. Se essa pessoa está vendo a tua luz, está na hora de você se conectar com ela, com essas qualidades. Então essa é a mensagem para o final de semana. Conecte-se com o seu medo. Converse um pouco com ele para entender o que você está sentindo, o que isso significa na tua vida, quais são as ferramentas que você precisa buscar. Venha comigo. Vamos buscar juntos essas ferramentas para você fazer suas batalhas da vida de uma forma inconsciente. E com certeza atravessar essa ponte com maior segurança. Tá bem? Muita saúde e gratidão. Um ótimo final de semana para vocês. Vou colocar o link da música do Lenine, do método From Home que vocês já vão poder acessar logo depois da aula. E vocês querem mais alguma outra indicação? O chá da próxima semana. Eu vou colocar aqui para vocês escolherem. E o chá que eu estou tomando essa semana, que é o chai, tá bem? Para quem está no Brasil, uma ótima transição para a primavera. E quem está aqui no Canadá e Japão, uma ótima transição para o outono. E esse vai ser o tema da nossa próxima live, que vai ser transições na nossa vida. Será que a gente se permite transicionar, crescer, florir ou desapegar? Uau, transição entre os opostos. Eu adoro estar no norte e vocês estarem aí no sul, que a gente tem tantas opositades para a gente poder conversar. Conversaremos. Muita saúde e gratidão. Ótimo ver todos vocês. Ai, Marisol, linda, saudade. Saúde e gratidão, bem-vindos à clínica, espero conhecê-los e que vocês fiquem sempre à vontade, tanto no meio virtual, com os atendimentos virtuais, para a gente poder se conectar, quanto presencialmente aqui no Canadá. Muita gratidão.